Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Estou mais uma vez aqui, me entregando a tua palavra, Senhor Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja aqui, Senhor. Espero, Senhor, corresponder o que o Senhor quer e a amada igreja quer, Senhor. Que não fale eu o que é para falar, mas sim o teu Espírito Santo de Deus. Minha presença, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio, a massa de cadáveres mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, a bela encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações, e com a sua prostituição os povos e as feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e os reis a sua vergonha. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-las com desprezo e transformá-la em espetáculo. Aqui, em Naum, descreve que era uma grande prostituta, era um povo maldoso, de atos que não respeitava a vida humana. E Jonas partiu para fugir da presença do Senhor Jesus. E quando você foge da presença, você só faz descer. Ele diz, Jonas começou a descer devido ao seu afastamento do Senhor. Em Efésios 5,6 diz, ninguém vos engane com palavras em vão, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O Senhor é um Senhor justo, mas na desobediência Ele nos disciplina. E diz, para você seguir o propósito de Deus, em João 15:4 diz, vós sois meus amigos, se virdes o que eu vos mando. O Senhor só nos atende o nosso clamor se façamos aquilo que Ele manda eu e você fazer. Fazer a obedecer a rica palavra de Deus. E muitas vezes, este Jonas, saindo da sua frequência, da sua intimidade com o Senhor, ele paga uma passagem no porto de Jope. E ele quer ir para Tarsis, que é 4.000 quilômetros, podendo ele obedecer ao Senhor e ir para Nínive. Mas o medo espiritual fez com que ele não fosse, pensando ele que ia fugir do Senhor, porque ninguém foge do Senhor Jesus. E Jesus diz, no Salmo 139, ele diz, Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando eu sento e quando eu me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me
cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, depois para mim tão elevado, que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, o mais profundo abismo, lá estás também. Aqui pela palavra, nós não podemos se esconder do Senhor. Se é no mar, Ele nos persegue. Se é nas trevas, Ele nos tira. Ele nos resgata. Quer dizer que Ele é onipotente e onisciente. Mas Jonas queria fugir. Fugir para não obedecer ao Senhor. Muitas vezes, quando fugimos, só fazemos descer. E diz, na Santa Palavra de Deus, que a primeira descida foi para Jope. Foge da presença do Senhor, sai das bênçãos e para o nível do mundo. Passa a aceitar o que é do mundo, práticas, conduta e modismo. Nós, quando distanciamos da presença de Deus, as práticas do mundo começam a nos invadir e nos proporcionar o pecado e a falta. Mas ele era temente a Deus. E na segunda descida, ele desce para o navio, para onde é pessoal, passando a fazer o que é de sua vontade. Muitas vezes não queremos obedecer ao Senhor, queremos fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor é a que prevalece. Só na vontade do Senhor que teremos a nossa salvação. Só a obediência e a nossa perseverança em Jesus Cristo. Ele está aqui, presente. E na terceira descida, ele deixa o porão do navio. E é um lugar escuro, onde pega a visão das coisas de Deus. Um lugar de sujeira e o pior lugar. Aqui quer dizer que Jonas pegou o escuro, pegou um atalho. Muitas vezes queremos atalhos, e isso ficamos cegos espiritualmente. E perdemos a nossa intimidade com o Senhor, porque começamos a se contaminar com o lixo do pecado do Senhor Jesus. Jesus diz que precisamos sim obedecer, só na obediência que Deus veio a nos fortalecer. Em Isaías capítulo 45, 19, ele diz: não falei em segredo, nem em lugar algum, escuro da terra, não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo justiça e anuncio coisas retas. O Senhor diz que aqui quem não justifica é o Senhor Jesus. Ele que nos resgata do escuro, Ele que nos dá força e determinação. Ele é das coisas retas e santas. Amém. E na quarta descida, ele desce ao porão. Ele desce ao porão. E assim, ele não tem consciência do que está fazendo. Ele começa a dormir em
espiritualmente. Quando começamos a sair da presença do Senhor, começamos a adormecer, ficar sem visão, escurece a nossa visão espiritual. E tem, em Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, e levanta dentro dos mortos, e Cristo iluminará. Ele quer dizer que Cristo é a luz, que Cristo está presente, que Cristo está aqui. Só Ele que levanta o caído, só Ele que levanta nós das trevas, eu e você. A presença de Deus é maravilhosa. Não precisamos. Jonas estava sem consciência, numa situação, não vigiava, e conforme dominado pelo pecado, Deus fala ao homem de terra. Porque muitas vezes queremos adormecer deitado, mas para receber o Senhor também precisamos estar de pé para escutar Ele. E assim Ele tem, e Ele começa a descer a quinta descida dele. Ele desce ao mar. E depois de tudo, o próximo passo é o mundo, que tem contato direto com o mundo, e pede, e tem perda de tensão. Quando nós saímos da presença do Senhor, ficamos sem visão espiritual, e também perdemos a bênção, porque a obediência não foi dada ao Senhor, que é o Senhor dos Senhores. E na sexta descida, ele desce ao ventre do peixe. E o ventre do peixe, ele vem, começa a orar, aclamar por tudo. Porque quando se clama, Deus responde. Porque ele foi a boca do peixe, porque no navio que ele estava, comprou a passagem, estava ficando pesado para os marinheiros. Os marinheiros estavam todos enlouquecidos, porque uma grande tempestade Deus deu. Porque eu digo nesta noite, e o Espírito Santo, nem todo mundo que está no seu barco vai lhe dar sossego. Muitas vezes precisamos tirar pessoas desobedientes do nosso barco, para que a tempestade não parta para nós. E quando você não está nos caminhos do Senhor, Deus começa a agir. E os marinheiros, eles entre si procuraram fazer um jogo para descobrir quem dentro do barco estava pesado dentro do barco. Muitas vezes os marinheiros jogaram malas, tudo, mas muitas vezes quando temos pessoas que dão tempestade no nosso barco, muitas vezes não é o maligno, muitas vezes é a direção do Senhor Jesus. Ele quer dar uma direção a você. Muitas vezes você passa por aprovações para que o Senhor lhe abençoe. Muitas vezes Ele quer de nós obediência e perseverança. Jesus é maravilhoso. Ele jamais vai nos abandonar.
E a quinta descida, a sexta descida, ele desce ao grande peixe. E dormindo pelo homem, volta a ser carnal, torna-se escravo do pecado, não tem discernimento, envolvido pela carne do adversário. Eu digo, ele ficou completamente escravo, porque quando você perde a presença, você fica escravo do pecado. E Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Muitos são capacitados, mas os escolhidos são poucos. E a conclusão, o clamor pelo sangue de Jesus. E para as horas de angústia, Deus está pronto a nos socorrer a nossa sinceridade. Aqui, uma reflexão de Jonas, o profeta Jonas fala sobre a soberania de Deus, porque Deus manda o vento e ele obedece, manda a tempestade e ele obedece, manda o grande peixe e ele obedece, manda a planta da borboleta e ela obedece, ele manda o vento e ele obedece, menos o crente Jonas, que não obedeceu ao Senhor. Isso acontece, amados irmãos, acontece em nosso meio por não entender, quando nós colocamos a posição de condenadores e não vemos com os olhos bons a conversão das pessoas, e na nossa concepção estão mergulhadas em pecado e não tinham possibilidade de serem salvas. Jesus é maravilhoso. Ele não queria, era o único pregador que não queria pregar. Ele não queria pregar. Ficou submisso ao pecado para se desviar do propósito do Senhor Jesus. Deus, o que se perde quando você é desobediente? A desobediência gera inimizade com Deus. E esta inimizade nós conseguimos perder ela quando não obedecemos. O propósito de Deus é salvar com obediência e temor ao Senhor. Você perde a proteção do Altíssimo, porque no momento que você se distancia, no momento que você quer o mundo, e o mundo não tem, já é do maligno, mas precisamos sim seguir o verdadeiro Evangelho do Senhor. E a desobediência gera medo e falta de direção. Jonas estava com medo e sem direção, porque o projeto dele era Nínive. Para ir a 4.000 quilômetros, se era perto, 50 quilômetros da onde ele ia ministrar a palavra. Mas Deus mostrou que Ele é soberano. Mesmo assim, Ele, devido às tempestades, Ele foi comigo, Jonas. Porque no barco, os marinheiros reconheceram que o Senhor é o dono dos mares e do céu. Foi aquele que fez tudo. E
foi a primeira pregação 100% efetuada na salvação dos marinheiros. Bastava ir a Jó. Mas a palavra diz que o grande peixe vomitou Jonas em Nínive. Mas ele, devido à oração e ao clamor do Senhor, porque ele mandou aquele grande peixe, mas foi para protegê-lo até da morte. Porque Deus, apesar da nossa desobediência, Ele nos dá uma segunda chance. Ele nos quer no seu caminho. E ele foi pregar em Nínive, a grande cidade de Nínive, que era do Império Assírio, maldoso. Ninguém queria, aquela nação era covarde, cruel, decapitava os seus adversários, era mal, era prostituição. Eles passavam por cima dos corpos, sem respeito de nada. Mas mesmo assim, Jonas foi. E para dar uma simples mensagem, e Nínive seria destruída dentro de 40 dias. Uma palavra curta e breve. Eu tenho 40 dias para Nínive, o Senhor vai destruir. Mas Jonas não esperava que a salvação daquele povo seria resgatada pelo Senhor, pela misericórdia. Mesmo nós queremos, às vezes, ver aquelas coisas perversas, mas Deus quer dar a segunda chance. Diz na palavra de Deus que o rei se fez estado, foi ao pó, entrou em jejum e oração, até os animais jejuaram por 40 dias. E vendo o Senhor, um grande misericórdia que Ele tem, Ele não quis mais destruir, mas se tornou um profeta. Jonas se irou-se, ficou com raiva. Aí na palavra diz: eu sabia que o Senhor era misericordioso, que o Senhor ia salvar aquela família, aquela nação. Ele tem misericórdia de nós, mesmo na perversidade. Porque Jonas, ele era patriota de Israel. Ele não queria de forma nenhuma, mas Deus deu a tempestade para ele repetir, deu o peixe para ele repetir, e deu o fundo do mar também. Mas ele irou-se e foi a um local onde o Senhor Jesus colocou uma árvore de abogoreira, segundo a palavra. Mas essa árvore de abogoreira, Deus, no outro dia, mandou uma velha secar aquela árvore. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes Deus tira muita coisa do desobediente. Tira para você repetir que você precisa dele, que ele é o maior, e se converter. E o Senhor disse: eu ia unir uma nação que se converteu de todo o coração, e homens, 120 mil homens e mulheres, fora os
animais para fazer o pedido de Jonas. Jonas desejou até a morte, mas ele não reconhecia que Deus, o ser humano, precisa de uma segunda chance. E o Senhor é o homem que dá chance a nós. Basta eu e você querer seguir o caminho dele, da bondade e da beneficência dele. Deus é maior. Deus, ele veio a nos querer. Ele diz em Tiago 5, 19, que diz: meus irmãos, se alguém dentro de vós se desviar da vereda e alguém o converter, sabeis que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a morte, uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Uma multidão é muita coisa, viu? Uma multidão de pecados. Basta eu e você salvar a alma perdida. Eu me lembro muito do filho pródigo que perdeu tudo. Aquele filho pródigo que gastou toda a sua herança, mas voltou à casa do pai. Na casa do pai teve um banquete, teve um novilho, um anel, sandálias e roupas limpas, vestes limpas. O Senhor nos trata desse jeito. Mesmo a gente errando contra Ele, Ele está presente de tudo. Ele quer nos libertar de tudo e de todos que não é obediente ao Senhor Jesus. Nós precisamos, quando Deus, um compromisso e um propósito, ordenado a Jonas, pregou mais de 120 mil pessoas se converterem dos seus maus caminhos. Deus opera no sentido contrário de tudo. Porque jamais, em boa situação, ele e você iria pegar uma cidade dessa, que era um perto. Mas Deus disse: vá, e a salvação de todos foram dadas. Deus é maravilhoso. Deus está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos, conduzindo todos os assentamentos que nos cercam, para que seu propósito se cumpra e nós, através de nós. São esses propósitos que Deus quer. É a mudança. E Deus diz que a aprovação tem um propósito de nos despertar espiritualmente. Muitas vezes temos provações, mas Deus está nos testando espiritualmente para suportar por fé e perseverança nele. A inércia espiritual é um grande impedimento para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Levante-se e clame ao seu Deus. Só clamando ao Deus Todo-Poderoso, nós conseguiremos vencer. E a segunda aprovação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade do Senhor. Tudo isso que aconteceu foi permitido por Deus para que Jonas percebesse a sinceridade de sua situação e corrigisse o seu caminho.
foi da aprovação de Jonas que veio a correção, seguir a direção do Senhor. O Senhor foi o alvo de tudo. Na terceira aprovação, tem um propósito de nos proteger diante das adversidades. A aprovação, muitas vezes, pode ser uma medida protetiva de Deus. E Deus pode nos proteger de um mal maior. Muitas vezes, momentaneamente, pensamos que aquela situação que o Senhor nos dá é ruim. Mas não, Ele está dando a situação para você amadurecer no seu problema, no seu interior. Para você se firmar na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. E a quarta aprovação tem um propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Só a presença salva, só a presença cura, só a presença que nos dá felicidade e ânimo. Precisamos sim do grande protetor que é o Senhor Jesus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E diz, Tiago, capítulo 1, 2 e 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversidades de provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nós precisamos ter a fé, para ter a perseverança do Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso. E Jesus, em Mateus 12, 38, 40, Jesus, os fariseus, tinham um sinal do Senhor. Mas o Senhor diz: então alguns fariseus e mestres da lei disseram: mestre, querem ver um sinal milagroso feito por ti? E ele respondeu: uma geração perversa e abunda pelo um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, eis o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui ele diz o seu momento da cruz. Ele compara a aprovação de Jonas com o futuro lá na frente, que era Jesus. E a história de Jonas foi usada por Jesus como sinal profético sobre a sua morte e ressurreição. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor, que ressuscitou na nossa salvação. Jesus é maravilhoso. E o que o Senhor, Ele é misericordioso. Basta eu e você obedecer. Hoje o nome é obediência. Obedeça. Obedeça com a prática da palavra. E a prática da palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esta a verdade, a palavra, que vai nos tirar do charco de ouro do pecado. É com esta palavra que seremos protegidos e libertados de falsos profetas. Quem tem conhecimento da palavra, ele não é fácil de pegar, nenhum falso profeta, porque o discernimento do Espírito Santo de Deus está em nós, porque buscamos compreender a palavra de Deus. Em Apocalipse 3:20
Estou à porta e bato. Se abriste a porta, entrarei e cearei com você. Ele quer dizer o quê? É a porta do teu coração. É não deixar o Senhor do lado de fora. É chamar Ele para você ter uma refeição e se alimentar do Espírito Santo de Deus, com mudança, determinação e obediência do Senhor. Deus é maravilhoso. E Jonas, ele temeu por medo espiritual. E realmente, o homem, quando tem medo, ele pega as forças e caminhar com Jesus. Deus, ele nesta noite, diz: precisamos ter forças, ter conhecimento e perseverança na palavra dele. E esta palavra que salva, liberta e cura. Ele é o médico dos médicos. Ele agora é o nosso advogado. Mas quando ele sair dos céus e vir para o grande dia na terra, ele vai ser o nosso juiz. E precisamos estar preparados. Preparado com o azeite, como as virgens que preparou o azeite para receber o noivo. Precisamos estar preparados para o Senhor nos libertar, nos proteger e dar um grande título da salvação a nós. Ele diz na palavra que está subindo ao céu, mas ele deixou o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus em nós. É esse Espírito que nos consola, é esse Espírito que nos liberta de tudo e de todos. Ser cheio do Espírito é obedecer ao Senhor. Ser cheio do Espírito é crer que Ele é o único Salvador das nossas vidas. Deus é maravilhoso. Muitas vezes pensamos que estamos até só, mas Deus, Ele quer, nesta noite, Ele é teu companheiro, a tua sombra, a tua libertação e a tua cura. Tenha fé que Ele jamais vai te deixar. Deus é maravilhoso. E eu quero, nesta noite, dar uma esperança a você. Levanta-te e vai. Aleluia! Levanta-te e vai. Vai pelos caminhos do Senhor. Não é levanta-te e se esconde. É levanta-te e vai. Por isso que é muito difícil. Muito difícil a perseverança do Senhor. Mas é maravilhoso quando você tem perseverança no Cristo maior. Tenha fé. E Ele vai cessar a tua tempestade. Como aquela tempestade dos marinheiros. Ele vai tirar toda tempestade da tua vida. Assim vai vir o amor e a determinação dele, nos produzindo a fé e a esperança. E seremos juntos com Deus eterno das céus. Deus nos quer de fé, mas precisamos, muitas vezes, a luta é de pé. Mas a nossa vitória é ajoelhada. Temos que ajoelhar, jejuar, como o povo de Nínive fez. Voltar ao costume da obediência. Só assim, eu e você seremos livres no céu. E agradeço a rica oportunidade que Deus assim nos abençoe.